Boa tarde para todos os meus pacientes, aos meus amigos. Hoje nós vamos fazer uma live sobre relacionamento, casamento, doenças mentais, coisas que até surgiram nas nossas vidas. E o que eu quero dizer é que em semanas, né, nós estamos às vezes muito bem, pessoas que já conviveram com alguma doença mental, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, a doença de ansiedade generalizada, né? Todas as doenças ligadas à fobia, ansiedade, elas têm um vínculo até, né, até com os processos deprimidos. Porque quando você se vê numa situação impotente, que você não pode fazer nada, que tudo tem muito a ver com o seu inconsciente, você acaba desanimando, desistindo, e as forças se vão, e você acaba ficando muito desesperançosa. A depressão é uma doença que afeta 11 milhões de pessoas no Brasil. O Brasil está no ranking de ansiedade e doenças ligadas à depressão e as ligadas à ansiedade, como toque, transtorno transtorno antissocial, de fobia social, transtornos obsessivos e assim vai, né? Mas hoje eu vim falar sobre o suporte familiar, né? Então, os mais frequentes aqui no Brasil de transtornos são a depressão, a ansiedade, o estresse pós-traumático, os transtornos do déficit de atenção, hiperatividade, transtornos bipolares, os transtornos de personalidade borderline, e assim, isso tem afetado muito nos casamentos. Então, o que eu tenho a dizer é que muitas vezes a família, ela tem uma percepção de que tem alguma coisa acontecendo, né? E quando alguém está passando por um processo de saúde mental, ela pode estar afetando outros também, sem que ela perceba, sem que os outros percebam também. Por exemplo, se ela não tem uma rede de apoio firme, que conheça sobre a doença, que conheça os limites da doença, ela, ao invés de ajudar, ela pode estar atrapalhando, como, por exemplo, não impondo limites, né? Então, o borderline já fala de limites, personalidade limítrofe. Então, é uma doença que muitas vezes, por lá da infância, lá das memórias infantis, e faltou uma identificação, a criança não passou pelas fases, as fases da vida, né, como a fase oral, a fase do bebê ir ao banheirinho, a fase da latência, que é muito importante. A fase da latência é tão importante que é a fase com que a criança brinque. E a criança, ela enfrenta os medos dela, sabendo que na vida tem muitas coisas para criar, e ela cria as brincadeiras dela, ela mesma sai dos perigos dela. Então, se uma criança está, né, brincando de bicicleta numa rua e de repente ali tem um buraco, ela vai se desvencilhar daquele buraco. Então, a brincadeira, né, os contos de fada, né, um dia eu vou fazer uma live só sobre os contos de fada originais, né, o quanto que tinha de importância para nós, e o quanto que eles eram fortes para trazer uma comunicação entre os pais e os filhos. Então a gente vê que, como eu falei, o Brasil está no ranking mundial de desamparo. Quando eu falo desamparo, é angústia. Angústia é ansiedade, por causa da ausência paterna ou materna,
ou às vezes tem os pais, mas os pais estão coniventes, ou estão sem saber o que fazer, estão sem o conhecimento que deve trabalhar com essa pessoa. E no mundo que a gente está hoje, os jovens eles passam desde a fase da infância para a adolescência na sensação de um corpo de criança, mas uma mentalidade de adulto, onde ela tem que sair desse corpo de criança e passar para ser um adulto com todas as suas responsabilidades. E nisso a sociedade já impõe, já tem como impositivo a questão de arrumar alguém, ter alguém, um companheiro, uma companheira. Mas o conselho que eu dou como terapeuta familiar é que o melhor possível é que o desejo, né, ele acaba sendo, a gente fala que o desejo, existe o desejo, a necessidade e a demanda. A demanda é aquilo que você precisa, é urgência, a tua urgência. A necessidade é que você precisa daquilo, de algo que não é urgente, mas que você precisa. E a necessidade e o desejo, ele é aquilo que você não precisa ter. É um desejo seu, é algo que você quer ter. Então, nós temos que olhar para as nossas vidas e perguntar, isso é um desejo? Então, eu estou casado, eu tenho desejo de conhecer aquela moça porque eu gostaria de saber como é que é. Um desejo sexual, uma pulsão sexual. Mas eu estou casado, eu preciso daquilo, se eu tenho alguém comigo, eu preciso desfazer do meu casamento para que aquele desejo seja alcançado. Eu preciso tomar iniciativas e atitudes para desfazer tudo aquilo que eu alcancei. Eu tenho necessidade de quê? De ter fibras, vitamina, ferro, proteína. E o que eu faço? Ao invés de ter uma dieta boa para sobrevivência, eu vou em direção ao meu desejo. E esse desejo acaba sendo mais forte do que a minha necessidade. E muitas vezes a gente tem a demanda de ter algo especial, por exemplo, o organismo está sem ferro. Aí eu vou lá e tomo uma cápsula, alguma injeção para me restabelecer a respeito do que falta no meu organismo. Agora, os desejos mentais, os desejos que ficam na esfera mental, eles podem enganar muito a gente, fazendo com que a gente entre em desejos, vontades e desesperos, né, compulsões, sendo que lá na frente essa conta vai ser paga de uma forma muito ruim. Então nós como psicólogos, nós precisamos cuidar desses pacientes para que eles vivam primeira coisa, né? Primeiro lugar, viver as fases corretas da sua vida. Viver a infância, ela é muito preciosa. Tirar o filho da infância é muito ruim, né? Ele não precisa ficar até 20 e tantos anos na infância, mas ele pode viver de uma certa forma. A gente fala aqui desde bebezinho, né? O bebê começa a brincar, até uns 10 anos ele começa a brincar, e assim vai até a adolescência dele, vai tirando, vai fazendo concessões para ele se responsabilizar, até que ele mesmo vá e se desfaça daquela brincadeira, e aí ele comece a descobrir o mundo dele, né? O mundo que seja baseado no mundo que ele já viveu, que é o quê? O reflexo dos pais. Se o teu filho ou tua filha viveu um reflexo ruim, ou você mesmo viveu um reflexo ruim de pai e mãe, o que você tem que fazer? O conhecimento, ele é a salvação para muita coisa.
conhecer sobre tratamentos de paz, coisas que deram certo, né? Eles fizeram muitos testes científicos que deram certo e descobriu, né? Muitas coisas são descobertas. E essas descobertas desculpa, meu carregador tá. E essas descobertas as descobertas científicas têm sido muito boas. Porém, eu tenho visto, né, muitos contato com muitos psiquiatras, né? Então, para vocês terem uma ideia, a evolução da psiquiatria chega a demorar uns 10 anos, né? Então, 10 a 50 anos, né? Então, a chamada fluoxetina, que tirou as pessoas, tirou não, né? Ela amenizou quadros de depressão, né? Antipsicóticos, ansiolíticos, todos foram muito dificilmente, né? Tem uma liberação enorme, né? Mexe com neurônios, se descobre caminhos neurais, né? Então é muito delicado para chegar num senso científico, né? Tanto que eles estão fazendo agora um teste do canabiol, né? Que é moléculas tiradas da erva, né? De uma erva que as pessoas usam como diversão, mas na verdade essa erva não é para diversão, ela é usada para tratamento de câncer, foi usadas como opioide, né? Como muitos opioides, e essas, só que assim, nada, né? Ainda não conseguiram chegar no consenso de tirar proveito dessas moléculas e transformar em remédios mais efetivos e com menos efeitos colaterais. Então, as doenças mentais, elas podem ser inúmeras doenças, né? Nós mais ou menos catalogamos num livro chamado DSM os tipos de doenças mentais que foram se descobrindo durante as décadas e resolveu-se catalogar como ajuda, né? Para descobrir sintomas de novos sintomas contemporâneos, como, por exemplo, vícios à internet, vícios à pornografia, vícios a uso usos de materiais eletrônicos, outros tipos de fobias sociais, fobias do trabalho. Então, são coisas que vão surgindo de acordo com o tempo passando. E também foram descobertos, né? Esses livros dão diagnósticos. E na vivência com os psiquiatras, bons psiquiatras que a gente pode confiar, inclusive eu tenho alguns deles marcados aqui aqui, né, nas minhas páginas, e eu ouvi vários deles falando que a primeira coisa, quando você sente que você está passando por angústia, autodepreciação, você está se sentindo, não está mais se sentindo bonita, não está se sentindo bem, está com a autoestima baixa, não acha que você está rendendo como você rendia, já isolamento, né, vazio existencial, dores relacionadas à paixão, né, pessoas que estão apaixonadas, de repente
elas têm o término, tem né? Ou às vezes termina e aquela pessoa se desintegra, ou pessoas que estão junto com a outra pessoa, mas sempre estão sozinhas, né? Então você precisa observar se o problema está em você ou está no outro. Então, assim, mães não descobriram seus aspectos narcísicos e começam a entender que existe não entende que existe um tempo que você dá o colo e o tempo todo para o seu filho, que é bom, que é importante, que você dá o máximo possível de calor, de amor, de alimento necessário, que você fique à disposição do bebê, né? Tem muitas mães aí que logo saem para trabalhar e deixam um bebezinho com uma avó, com alguém. É necessário o cheiro da mãe, o afeto da mãe. Lá na frente você vai perceber que vai vir o fantasma do abandono, né? E falar aqui também que o desamparo e a ansiedade, elas andam muito juntas. E por quê? Uma vez que faltou algo para mim, eu senti medo de algo. O medo é normal, né? Eu já sempre falei aqui, é a capacitação que o cérebro dá para você se autoproteger. Uma vez que você se protege, você precisa de um amparo. Você precisa correr de uma chuva forte, você precisa correr para alguma casa, algum lugar, uma árvore, algum lugar que possa te acolher. E esse acolhimento, quando não acontece, você fica na chuva e no vazio e você começa a se sentir amedrontada. E aquele sentimento que você teve ali, que você correu atrás de um, correu atrás do outro e não teve suporte de ninguém, você surge a impotência e a solidão. E aí, quando você, de repente, passa esse tempo e você se vê em meio àquela sensação e você começa a sentir aquele fantasma, sabe? Como se fosse algo que viesse parecido com aquilo, né? É algo nebuloso que acontece na tua vida, de algo que você já sofreu, um trauma que você sofreu, medo que você sofreu, e você não conseguiu esse amparo, e você precisou, né? Isso aí a gente sabe que tem desde o bebezinho, né? Imagina o bebezinho todo molhadinho e nesse frio, né? E vindo frio, e ele não poder comunicar para a mãe dele que ele tá querendo sair daquele lugar, uma dor que ele sente, ele não tem a fala. Então ele não sabe expressar a fala. Então o que ele faz? Ele chora, mas a mãe às vezes não tem a percepção do choro. E até algo muito preocupante é a depressão pós-parto, porque a mãe ela tem uma imagem distorcida do que é ser mãe, e ela acaba não sendo base para essa criança. E aí essa criança também vai ter a falta da mãe, e aí ela vai ficar com esse vazio dentro dela, existencial também, e vai lá no futuro gerar outra doença. Então, são bolas de neve, sabe? Além do genético que existe também o ambiente. Então, a parte do ambiente, de uma casa carinhosa, um marido bom, uma mulher prestativa para essa criança. Quando um não está bem, o pai, a mãe vai lá e o suporta, e tanto um quanto o outro. Por isso que existem dois, né? Tem a frase que diz, é bom que dois andem juntos, porque se um cair, o outro o levante. Então, assim, é necessário que tenham as duas pessoas juntas, de preferência marido e mulher, para que possa o quê? Dar o apoio e a proteção para essa criança. Porém, se também dá uma proteção irreal, fantasiosa, de que o mundo não é real, ou seja, não ajudar o menino a ir na escola, o menininho vai sofrer lá, todos sofremos rejeição, sofremos algum tipo de violência. O Brasil tem rankings, 11 milhões de pessoas com depressão, porque é um país violento. Então é violento na escola, é violento na televisão, ele replica para a escola. Então, às vezes, a criança tá lá, leva um murro, leva um tapa, e aí ela vai recorrer a quem?
né, a coordenaria, né, coordenadora, aí a coordenadora fala contra o pai que não pode fazer nada. Então nós estamos em momentos difíceis, né, no momentos de que você não pode falar nada. Fora, né, todas essas questões de mãe e pai, tem a fobia também social da internet, né, aonde você se expõe e de repente você vê que as pessoas estão olhando o que você está postando, estão comentando. Às vezes uma fala que você declara não é bem vista, né? Não é bem colocada por alguma razão. Alguém ali não gostou do que falou. Nós estamos num país muito polarizado, muito, né? Cada um pensar uma coisa. Então, de repente, você fala uma frase lá, é racismo, é ismo, e não necessariamente, né? Porque a violência, ela tá muito mais ligada ao interno do que o externo, né? Então, não é porque você... às vezes você não aparenta nenhum tipo de violência, né? Você parece uma pessoa super calma, mas quando você se vê tendo oportunidade, né, de causar algum dano, né, a uma pessoa, a violência tá ali dentro, né? E você pode ter uma violência na fala, virtual. Quantas vezes a gente eu vejo muito artigos sobre política. E aí você acaba vendo muita coisa e muitas vezes os comentários são muito violentos, né? Então eu imagino que o Brasil é bem difícil viver no Brasil assim, fora toda a falta, né, que a gente tem que correr atrás, é tudo muito caro, tudo muito difícil. Tem a falta também né, a falta de um apoio, grupos de apoio eficientes. Falta também de amizades sinceras, amizades verdadeiras, pessoas que você possa contar e não contar os seus problemas, entender os seus problemas e não querer diminuir ou amenizar os seus problemas. Então, é uma série de coisas que nós estamos vivendo, fases e fases e fases da vida, né? As mães que estão vendo os filhos crescendo e não sabem a profissão que ele vai tomar, o que ele vai fazer, porque ela teve más decisões ou algumas decisões ruins. O pai que tem o interesse que o filho seja aquilo que ele não foi, e ele acaba colocando uma expectativa enorme na vida do filho, e até oprimindo o filho, né? E o pai e o filho acabam não tendo uma conversa boa. Então, tudo que a gente está falando aqui tem a ver com as doenças mentais, né? Embora sejam coisas subjetivas, sejam coisas de emoção, tristeza, luto, perda, falta, discussões, às vezes discussões entre pessoas familiares. Por que existem essas coisas? Porque certamente já existia algo lá dentro, né? Lá naquele início, no primeiro, nas primeiras horas da nossa vida, nos primeiros tempos da nossa vida, a gente guarda muita memória, né? Nós guardamos muita memória e muitos traumas também. E aí o que acontece? Todas as vezes que aquele trauma aparece só um pouquinho ali na porta da nossa vida, ou às vezes ele aparece e vai embora, tudo aquilo que parece ele, a gente se assusta e vem aí aos sintomas, os traumas. Isso que eu tô falando é muito a ver com as pessoas que têm fobia, que têm ansiedade, medos. Então, medo que elas tiveram lá atrás, né? E retornam, né? Voltam. A maioria dos medos que a gente está tendo agora, medos desestabilizadores, né? Você fica toda desestabilizada, tudo. É porque esses medos, eles são medos, às vezes, até mesmo não conscientes, né? Você não consegue definir quando foi, você não consegue lembrar quando foi. Às vezes um bloqueio fez você não lembrar desse sofrimento.
E o que que a gente diz, né? O que que a gente faz? A gente indica o apoio, o cuidado, práticas, técnicas de analisar, né? Análise, a parte que eu faço, psicanálise, nós analisarmos o porquê o paciente está daquela forma, não só o porquê ele é assim, investigar toda a área, a gente é um detetive para encontrar aonde entrou a angústia, né? E a gente tenta, de qualquer forma, através da terapia, encontrar aonde está o ponto de início desse trauma, né? E aí o trauma vai passar quando o adulto, a criança, o adolescente começa a entender que o trauma dele foi aquilo ali abre para ele como se fosse como se ele estivesse resistindo, né, com uma armadura. Quando vira aquele monstro, né, para alcançá-lo, ele se cobre de armadura. Então ele já conhece o corpo dele, ele já sabe que ele vai ficar amedrontado diante daquilo que parece aquilo que ele sofreu, né? E aí ele já se reveste. Ele se reveste através de cuidados médicos, através de cuidados da saúde, através da terapia, né? Então nós estamos aqui para dizer, olha, você lembra que você via fantasmas quando você era criança, ou né, animais atrás da porta, que você tinha uns medos que não é porque você tinha problema, é porque aqueles medos que você tinha, eram medos que você não podia nomear, como, por exemplo, às vezes o filho sente que os pais não estão bem. Então, ao invés dele, ele expressa aquele medo com visual. Ele vê, a criança ela tem uma capacidade imaginária muito grande. Ela imagina algo que não existe, mas de uma forma muito grande. Ou, por exemplo, uma criança que se sente muito sozinha, e ela acaba adquirindo um amigo oculto, que é uma criança que fala com ela nos momentos que ela estiver sozinha. E essas escapes, né, esses medos infantis, esses escapes infantis, tem muito a ver, a gente às vezes viveu isso, tem muito a ver com o que nós viveremos na nossa fase adulta, né? Então eu gostaria daqui de estar chamando aqui o meu marido, né, pra gente falar, a gente vai falar sobre família, né? O que é a doença mental, né? O que a terapia fez na nossa vida, e o que é a doença mental, né? Como que ajudar uma pessoa que está em crise, o que fazer, os cuidados, os gastos com remédios, se são necessários, se não são, o suporte que um pode dar para o outro, né? E a percepção que ele teve diante da minha melhora, da melhora da gente como casal. Ver como que faz aqui. Ó, eu aqui. Tudo bom? Com certeza, melhor agora, né? Então tá bom. Como eu falei, né? Você participou, né, de tudo aquilo que eu passei, tenho passado, né, diante do meu processo de casamento, terapia, ser terapeuta, artista, né? Assim, artista eu digo porque a gente canta, a gente compõe, ele compõe, né? E assim, familiar, né? O sistema familiar da gente, como estava, como que, né, a gente iniciou um casamento novinho, né? E as demandas do casamento, né? Como foi para você, né? O que você sentiu mais dificuldade nesses momentos o problema quando veio, né? A descoberta
dos transtornos, né, do transtorno de ansiedade, né? O que você pode falar desse tempo que a gente teve, o que foi difícil? Você estava falando sobre os remédios, né? Em primeiro lugar, a gente acaba tendo um certo medo, um certo preconceito, se eu posso dizer assim, né? Porque a gente aprende dos nossos pais que, infelizmente, isso, né, talvez por falta de conhecimento também, a gente aprende que só usa remédio quem é louco, que só faz terapia quem é louco. E isso é uma crença que eles incutem na cabeça dos filhos, né? Desde de pequeno. E eu acredito que por isso esse preconceito que hoje tem sido vencido, né? Tem sido, acredito que ultrapassado. Muita gente vê que a terapia ela é muito eficaz, né? Assim, a terapia foi muito eficaz, né? Eu lembro da doutora Marilídia, né? A querida doutora Marilídia. E, e assim, foi onde começou o tratamento, né? E que na verdade ele engloba um tratamento familiar, né? A gente não sabe muito o que fazer, se sente impotente, né? De como fazer, né? Porque às vezes um problema físico, a gente sabe por onde ir, né? Um problema físico, a gente compra um remédio, uma dor de cabeça. A gente compra um remédio e beleza, tá certo. A gente está acostumado, né? A tomar um Tilenol, a tomar um Neosaldina, alguma coisa assim. Agora, para um problema emocional, a gente não está acostumado com o remédio, né? E isso baqueia, né? E isso desnorteia um pouco, né? A gente perde um pouco o chão, né? Com relação ao casar novinho, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Você é uma pessoa maravilhosa. Eu sou suspeito de falar aqui, né? Fazer live com o marido é suspeito, né? Isso talvez não é bom por causa disso, né? Mas assim, é uma coisa maravilhosa. Eu falo que o casamento ele tem os seus desafios, né? Não é fácil para um nem para outro, mas ele é muito bom. A gente vai fazer 22 anos agora em dezembro, né? 22 anos de casado. Em janeiro a gente faz 23 anos juntos. Então isso é muito bom. Mas assim, esses problemas emocionais tem muita gente que não consegue lidar com isso, né? E você falou uma coisa para mim essa semana, né? Abrindo um pouquinho o nosso diálogo aqui na live. Você falou assim para mim: eu não abandono um soldado em guerra. E eu lembro daquele filme Até o Último Homem, né? Que a gente viu. E o cara era brabo demais, né? Ele orava, ele colocava diante de Deus e ele fazia, ele ia até não ter mais ninguém para ser resgatado e eu acredito que os casais eles têm que ser assim, sabe? Tanto o homem com a mulher ou a mulher com o homem ou de repente os dois, né? Porque esse tipo de problema hoje ele é muito pulverizado, né? A gente não sabe se só um vai ficar ou se os dois vão ficar. Mas quando um fica, às vezes o outro está melhor, então um tem que dar ajuda para o outro, estender as mãos, ter paciência, né? Acredito que até tentar algumas coisas comportamentais, né? Como pegar um gelo, como falar para respirar fundo, abraçar para aqueles que no momento estão bem, ou ouvir, ou pedir para apertar a mão, sentir que tem alguém ali, sabe? Então, eu acho muito importante as pessoas estarem juntas. Afinal de contas, eu acredito que ninguém nasceu para viver sozinho, né? E Deus criou o homem para viver com a mulher e a mulher para viver com o homem, e isso é muito bom. E então, um vai ajudar o outro, um vai completar o outro, um vai complementar o outro, um vai fortalecer o outro. E é isso.
Você quer me dizer alguma coisa, ou me perguntar alguma coisa, ou que eu te pergunte alguma coisa? Eu ia perguntar, é, você, é, você falou sobre ajudar, né, comportamental, falar ajudar, dar o, o apoio, o, o acolhimento. Como vocês, como homens, né, convivendo no casamento, podem conviver, né, com essa questão da sua saúde mental, né, que seria ansiedade ou depressão, e Uhum. ajudar as mulheres, né, nessa, né, porque elas têm mais propensão, se não me engano, 30% a mais de chance, né, de adquirir ou depressão, ansiedade. E que o homem, né, o porquê isso está acontecendo, né, porque tanta ansiedade na tua visão, e porque o que pode ser feito para que ela fique mais acolhida. Em primeiro lugar, tem que saber que existe um problema e que ele está ali. E que muitas vezes a gente não consegue eliminar ele, mas a gente pode diminuir. E como que a gente diminui? Dando atenção, sendo ouvido, descansando, né? Dormindo nos horários certos, fazendo uma alimentação correta. Eu estou vendo que a Patrícia, a esposa do Paulinho, está aí na live com a gente, né? Ela pode falar isso melhor do que nós. Ela é nutricionista, então eu acredito que uma alimentação certa, um descanso, uma atividade física, elas são boas, porém não vão tirar o problema de uma vez, né? Mas vão diminuir. E isso é bom. Eu acho que a gente vive muito pilhado, sabe? Pilhado com o financeiro, inteiro, internet. E né, é difícil hoje uma pessoa não trabalhar através da internet também, né? Ser um dos canais, né? De trabalho, né? Seja de atendimento, né? Você como psicóloga, como terapeuta, né? A Patrícia como nutricionista, né? Eu como vendedor, como professor, né? A gente trabalha com a internet, mas a gente tem que ter muito cuidado para a gente poder ter um tempo de família, um tempo de qualidade. E eu acho isso bom. Saber que tem um problema ali, só que a pessoa se sentir protegida, sentir que tem alguém ali, né? Como você falou, normalmente as mulheres elas começam a se sentir feia, gorda, que mais? Uma série de paranoias que o homem acaba não tendo, né? Então, eu acredito que não só palavras, né? É bom palavras, olha, meu amor, você é linda, você é uma mulher linda, você é valorosa, né? E também não só elogiar na questão física, sabe? Mas na questão emocional também, né? Porque, infelizmente, o nosso país, e nós homens, né? Muitas vezes a gente foi criado para isso, né? Para o físico e né? A mulher tem que ter o corpão maravilhoso e a mulher se sente nisso e se a mulher tem uma gordurinha a mais ali, ela já acha que o homem não vai olhar mais para ela, não vai mais desejá-la, não vai mais, sabe? Vai ter olhos só para outras, né? Só que não pensa na construção também que o homem tem com a mulher, né? Por causa desse tipo de coisa, né? Eu não estou falando, né? Você estava falando sobre coisas que não são reais, né? A gente tem que lutar com isso também, né, na nossa mente, né? Pensamentos intrusivos e invasivos, né, e que querem nos dominar, né? Os fantasmas, né, que nem se falou, a criança ela tem medo de escuro, a criança tem medo de fantasma, a criança tem medo do bicho papão, do homem que vai ter debaixo da cama, mas são coisas irreais e às vezes a gente leva isso para nossa fase adulta e não sabe lidar com isso, né? É lógico que de uma forma diferente, né? Às vezes a gente entra em contas que não é para entrar ou a gente não consegue
vencer contas que a gente achou que ia vencer, e aí começa, sabe, ter fobia e ter uma série de coisas que vão trazer sintomas que você acha que tá ficando louco e tudo mais, né? Mas eu acredito que lidar com isso tá perto, ouvir, buscar, se precisar tomar remédio, tomar, né? E não tem que ter esse negócio assim, ai, eu não quero tomar remédio. Se precisa, por que não vai tomar? Sabe? Lógico que tudo com equilíbrio, né? Tem remédios que a pessoa acaba saindo de si, né? Acaba ficando. Como que eu posso dizer? Tem remédios que dão alucinações, dão distúrbios neurais, né, Sim, graves. sim. Né? Então, tem remédios que, para descobrir o diagnóstico do que a pessoa tem, né? A pessoa vai no consultório e aí, como eu falei, o médico fala, você tem 1 ano, 9 meses, se você tiver esse sintoma, 9 meses sequentes, né? Quer dizer, sequentes todos os dias, ou quase todos os dias, 9 meses, você pode se dizer uma pessoa com problema. Se você tem 9 meses, aquele problema que está te afetando, procura uma terapia, né? Em primeiro lugar, para ver se, de repente, mais tempo você passa ali com o terapeuta, vai acabando até vai diminuindo, né, os sintomas, né, o sofrimento. Vai diminuindo o sofrimento. Se não diminuir o sofrimento, achar o diagnóstico certo e o remédio certo. Então, demora muito tempo. O que deveria. Então, o que acontece? O paciente, quando ele vai no psiquiatra, ele vai e já sai lá com uma receita na mão. Aham. Então, sendo que tinha que passar primeiro por um processo de desperta, a gente chama de anamnese, né? Então, várias perguntas, um diálogo com o paciente, saber realmente o que ele tem. Porque os diagnósticos mentais, eles se misturam. Às vezes você vê uma pessoa que ela está com depressão, ela está com ansiedade. E às vezes a pessoa está ela está com transtorno de déficit de atenção, e às vezes ela está com uma ansiedade só, vice-versa. Às vezes a pessoa está com uma doença, a melancolia, que seria a tristeza, a depressão grave, e ela está com uma bipolaridade. E o médico está dando só um remédio para ela, sendo que ela tem que tomar de 2 a 3 remédios. Então, às vezes ela tem um diagnóstico que não é para a academia, porque ali vai aumentar. Entendi. É isso Ali mesmo, vai concordo. aumentar a parte de serotonina dela, em euforia, ela está eufórica, ela já está alta. Então, se a adrenalina ficar mais alta, ela tem a tendência a Piorar. continuar no estado maníaco. O estado maníaco, ele é muito doído para a família, né? Então, ela vai ter vontade mais de sair, ela vai ficar pilhada, né? Para sair, para tomar algum entorpecente, às vezes tomar fazer algo, dançar ou comprar alguma coisa bem violenta no sentido de drasticidade da coisa, né? Então, ela vai querer vender a casa dela, ela vai... atitudes muito impulsivas, mas muito graves e impulsivas, né? Então, ela está em euforia. Então, ela não está pensando normal, ela não está racionalizando normal. Então, tudo para ela se sentir, ou ela se sente assim plena, ela se sente uma pessoa muito grandiosa. E como ela está tendo esses pensamentos grandiosos, ela indo numa academia, numa atividade agitada, pode levar ela ao aumento dessa agitação. E não é bom, né? Então, assim, no caso, o interessante é buscar um tratamento
terapêutico, né? Buscar uma terapia. Eu acredito que, assim, pelo que eu vi em você, né? A terapia ela fez muito bem, né? Os remédios eles foram bons por causa dos sintomas, né? Por causa se de repente você não conseguia dormir, né? Insônia, essas coisas. Os remédios eles ajudam nisso, né? Mas a terapia ela é essencial para você poder ver a causa e também diminuir isso, né? Porque é muito importante isso. Eu acredito que a terapia, eu não posso falar na questão de ser mais importante do que o remédio, mas vamos colocar assim, que seja 50-50 ou 60-40. O que você me diz disso? Para mim, Olha, assim, acho que foi muito importante, né? Na época da terapia, inclusive você sofrendo desde pequena com bronquite, diminuiu assim de uma forma drástica, né? O uso da bombinha, né? Do salbutamol, né? Que eles falam. Foi muito importante isso. Então, a gente vê que sintomas físicos, eles são causados por problemas ou enfrentamentos emocionais, né? então, depende muito do transtorno que a pessoa tem, né? Então, às vezes a ansiedade leve, ela pode ser curada com apoio familiar, com um exercício de mais calmo, né? Mais tranquilo, né? Uma vida mais calma, tranquila. Às vezes tem que resolver as questões da casa, né? Aham, Porque a angústia da pessoa, a pessoa tem angústia. Então tem alguma coisa, pode ser fantasioso, mas que lembre ela aquele passado, né? Então acho aham. que a ansiedade leve, a segurança, o apoio, o acolhimento, né? O abraço, a companhia, ela precisa sempre ter pessoas perto, né? Não adianta deixar o ansioso muito tempo sozinho, né? Então são coisas assim mais ligado à família, ao trabalho, ao acolhimento do trabalho, ao ambiente que ela está, né? A depressão leve também, né? Tomar às vezes passear com a pessoa, viagem, sempre ter uma rotina de passeios, porque o lazer ele é muito importante para nossa mente. Né? Foi feita uma pesquisa na Rússia de que as pessoas só trabalhavam e não tinham lazer. E as pessoas lá começaram a ficar doentes porque elas não tinham lazer. O lazer ele é um escape, né? Ele é como o Uhum. sono, mas não é só o sono, né? Ela é um escape. A pessoa trabalha pode ser mecanicamente, ou usar muito o cérebro. O cérebro ele precisa desligar para ter prazer. Ele precisa que a serotonina dele aumente, a dopamina dele aumente, é, não de formas artificiais só, né? Então, por exemplo, pessoas expostas ao frio, a metrópoles, né, onde não tem árvore, não tem uma praia, não tem um. A gente tem que estar em contato com a natureza para a gente poder aquietar a alma, né? E o que Aham. acontece? Né? A gente não faz isso, né? E aí a gente vive trabalhando, trabalhando, então a gente está tendo resultados financeiros, mas não resultados permanentes. Emocional. Aham. Permanentes, família e aí as memórias, boas memórias, né? Então nós não temos boas memórias. Quer melhor memória quando você vai ir num lugar com a sua família e tira uma foto, né? E você, não é aquela Sim. foto falsa, né, de Instagram que Aham. só para aparecer, né? Mas assim, uma foto mesmo de um momento, uma fase legal que a gente passou junto e marcar aqueles dias, né? Hoje chega a foto no meu celular, eu lembro de coisas boas e fortalece, né? Traz aquela sensação de bem-estar. Agora, tem Aham. casos, você falou de remédio, tem casos que são mais graves, como psicose, bipolaridade, demência,
casos muito assim, que demanda muito. São casos violentos, né? Então, por exemplo, se deixar um esquizofrênico sem remédio, ele vai atacar, ele vai Sim, ter comportamentos mais né? sim, sim. Graus altos de autismo, né? Então, nós psicólogos e psiquiatras, nós que temos que fazer o diagnóstico, né? Então, às vezes, você vê a automedicação, você vê as mães já olhando para o sintoma no YouTube já dizendo, meu filho é assim, né? O autismo, por exemplo, é uma das doenças muito difíceis de ser diagnosticada, né? Porque ela parece muito com alguns pontos de, desfoco, né? A gente fala foco, hiperfoco, o foco mais. E ele acaba sendo confundido com o transtorno de déficit de atenção. São coisas Aham. bem diferentes, entendeu? Às vezes, o autista ele fica nervoso, ele fica, né, tem crises semelhantes à de pânico. E aí o médico vai lá e fala, essa criança tem que ter todo um critério, né, para saber se a criança ou adulto tem até doenças que não são diagnosticadas na fase de criança, são Aham. diagnosticadas na fase adulta. Então não é só remédio, mas assim o que eu diria que ajuda muito mais é o amparo humano, né, o amparo familiar, o amparo do casamento, Ótimo. dos pais, né? Sim, sim. E, mas vai ter a separação? Que seja uma separação mais tranquila, que sentem e tentem o máximo possível ver se esse é o melhor caminho, né? Eu falo sobre casamento também, família. Traições são traumas para os filhos, né? Então, assim, mas aconteceu. Lide com isso de forma mais é, menos agressiva, né? O filho sempre vai perceber se está acontecendo alguma coisa. E a criança, às vezes, já tem aspectos ansiosos porque ela percebe isso. Mas o pai e a mãe não contou que ela era adotada, não contou que ela era. Ela olha para o irmão e para a irmã, ela é diferente, ela vai perceber. Então, não é porque é criança que ela não pode ter a informação, né? Então, tem que Sim, ter sim. toda a informação para a criança, né? Então, assim, Isso é algo mais brando, né? Isso é algo é, assim, porque a criança sempre assim, eu acredito, né, que a gente sempre ouve casos assim, né, que as crianças, elas, e adolescentes, né, eles se culpam pela separação dos pais e não é culpa deles, né? É lógico que precisamos educar nossos filhos e nossos adolescentes de uma forma que eles tenham as responsabilidades em casa, mas o relacionamento do pai e da mãe é o relacionamento do pai e da mãe. A culpa nunca é dos filhos, muito pelo contrário. Os filhos, eles trazem muita alegria, né? Eu falo assim, nossos filhos, né? Eles são maravilhosos, né? Então, assim, e os nossos desafios, as nossas diferenças, a gente lida, eles não têm culpa, né? Talvez por uma educação diferente que tivemos e por uma formação diferente, por pais diferentes, né? Sistemas familiares diferentes, mas os filhos eles nunca são culpados, né? E como você falou, é, primeiro assim, no meu pensamento, tá? Eu acho que os pais eles têm que lutar até o fim, sabe? Eles têm que lutar até o fim. Casou. E você, como uma pessoa que sofreu, eu queria que você falasse aqui pra gente, né, que sofreu esse baque, né? Porque assim, também a gente, como psicólogo, a gente lida muito com transtornos também causados, né, por divórcios, né? Então, tem o meu pai, minha mãe lá tudo bonitinho, de repente falta, desampara, né? É um luto, né? Sim, Eu queria que sim, você sim. falasse assim, realmente o que você passou e para os casais, né? O que que você acha que poderiam ter feito para você, como filho, como criança, não era adolescente, né? Ou até mesmo como criança, avisando antes era melhor.
E o que você faria se fosse seu pai nessa fase? É, assim, a gente, como você estava falando, né? A gente sempre sente que existe alguma coisa errada, mas nunca sabe o que é, né? Então, um pouquinho antes, eu já tinha um pouco de medo, né? Que eu sei que era ansiedade, né? Um pouquinho acima do comum. E aí, quando teve a separação dos meus pais, eu senti como se não tivesse chão, né? E era um problema do meu pai com a minha mãe, da minha mãe com meu pai. E assim, eu precisei amadurecer para lidar com coisas com 15 anos, fala assim, poxa, quase um homem já, né? Mas pela criação, pelo tratamento e tudo, você não se vê responsável para poder lidar com uma separação, com um divórcio, né? Meu irmão tinha 17 anos, eu tinha 15. A minha irmã ainda não morava com a gente, né? Mas assim, minha irmã de coração, né? Sabe? E a Josi, né? Minha irmã zona, que a gente ama demais. E assim, foi difícil, né? Porque uma fase de decisão do que fazer, né? Eu sempre joguei, né? Então já achava que ia ser jogador. Ainda, até com os meus 19, 20 anos, ainda estava nessa empreitada, né? Mas assim, você acaba não tendo aquela segurança, aquele amparo, aquela firmeza, né? Ó, faz isso aqui, ó, tem um plano B. Tá indo bem, por exemplo, tava indo bem no futebol, tava indo bem, legal, tava jogando, mas estuda, sabe? Mas faz um curso técnico, mas faz alguma coisa. Você fala assim, poxa, eu mesmo, vou ser bem sincero, eu não queria estudar tanto ali, adolescente, né? Só queria jogar bola e acabou. Não, vou ser jogador e acabou. Mas assim, quando os pais eles são presentes, quando os pais eles falam uma mesma linguagem, que isso é muito importante. Não adianta eu falar uma coisa e a minha esposa falar outra, né? Não adianta ter uma discórdia entre o casal, porque um acaba sempre cedendo, sempre cedendo, sempre cedendo, e aí acaba daqui a pouco saindo fora, porque fala assim, não tem um valor, não, né? Então, isso é muito importante, tem que ter uma concordância, né, na fala, no diálogo, tem que ter um direcional, né, e tem que ter um limite, né, tem que ter um limite. Tem que ter um limite, falar assim, ó, tá bom, então você tá jogando bola, você tá ganhando dinheiro, quanto que você tá ganhando? Ah, se você fosse numa profissão considerada de média remuneração, você estaria ganhando quanto fazendo um estágio, estudando, né, com 15, 16, 17 anos, isso é muito importante. Então, uma das coisas que ainda hoje eu lido, né, questão de A organização, falta, né? Não teve instrução por causa da falta, né? isso, Falhou a instrução, né? sim, sim. E aí você acaba meio que aprendendo na raça, é tudo na raça, né? Tudo na raça. E se você tem sabedoria, né? É, é, a Bíblia mesmo está escrito lá na multidão de conselhos a sabedoria. A Bíblia fala sobre os conselheiros, né? Então, assim, eu acredito muito nisso, né? Sobre você ter pessoas e principalmente os pais, E né? Os pais, principalmente os pais que são as primeiras pessoas que você vê e as pessoas que mais você confia, né? De repente essa sim, pessoa sai da tua vida, a outra fica sim, deprimida, né? Tá dando conta do próprio sofrimento. sim, sim. E assim, e é o pai ou a mãe. Não é qualquer um, não é tipo, vamos colocar, tem muita gente que considera muito o tio, mas é diferente quando você tem o pai e quando você tem a mãe, né? O tio é da hora, é muito legal, é, Totalmente. mas, mas assim, é diferente, é o pai, né? Quando o pai vai embora, você fala assim, meu, o que eu vou fazer da minha vida?
né? Então, eu senti muitas coisas assim, né? Meu irmão foi diferente, meu irmão se isolou um pouco, mas tenho certeza que ele sentiu muita coisa também. Então, assim, é muito ruim isso, né? É muito ruim, é muito ruim. Ninguém foi feito para lidar com isso. Agora, o que acontece hoje é que as crianças, às vezes bebê, o pai e a mãe já se separam e acham que não sente, o filho não sente nada. Ou na primeira infância, até os 5, 6, 7 anos, acha que não vai sentir nada e sente demais, pior ainda. Então, assim, os pais eles precisam ter a responsabilidade, né? Nós somos seres humanos e somos adultos, não somos crianças mais. Hoje nós somos feitos para dar amparo. É lógico, precisamos receber, é lógico, todo mundo precisa. Mas o filho ele vai buscar amparo em quem? Na internet? No chat GPT? Não tem como, sabe? Precisa do abraço, precisa do acolhimento, precisa do carinho, precisa do afeto, precisa do olhar, né? Precisa do olhar saindo do coraçãozinho, eu te amo, sabe? Precisa do olhar falando assim, Desde pequenininho, né? Não sim, pular fases com o filho também, né? sim, sim. Olha, eu tô aqui. Tá difícil, mas papai tá aqui, mamãe tá aqui, vem aqui. Tá tudo bem, sabe? Me dá um abraço, vem aqui, vem me abraçar. Vem aqui com o papai, vem aqui com a mamãe, sabe? E muitas vezes o padrasto ou a madrasta, eu não tô falando que é todo mundo ruim, né? Mas o padrasto ou a madrasta, ele não consegue lidar com isso ou entregar isso, porque não é filho dele, né? Pode sentir, pode ter um amor, pode. Tem muita gente que faz isso e é muito bom, né? E eu sei que tem muita gente boa, muita gente que cria bem, muita gente que educa, muita gente que fala, poxa, eu fui criado pela minha madrasta ou pelo meu padrasto, é, 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 e eu tive tudo isso, sabe? E isso é muito bom. Então, teve essa paternidade, teve essa maternidade que todos precisamos, né? Então, a questão da primeira, segunda infância, da pré-adolescência, da adolescência, ela é muito importante nessa questão da educação e nessa questão da personalidade, da formação do caráter e falar assim, meu, eu vou conseguir lidar bem na vida, eu vou vencer, sabe? Vai ter desafios, a vida não é fácil, mas se tiver uma montanha pela minha frente, eu vou conseguir escalar, eu vou conseguir atravessar do outro lado, entende? Sim. E a ansiedade, todas essas coisas que a gente está falando, né? Ela tem tudo a ver com amparo e desamparo, né? Isso tudo que você falou, né? Eu chamei até você porque você é a pessoa mais próxima a mim e passou pela ausência, né? Do pai. E daí dar a conta, né? Dar conta com as angústias da mãe, né? E ter que lidar, né? Com coisas profundas, né? Um dia tá no clube, no outro dia não tem nada, né? Um dia tá passeando no clube, tá todo mundo pulando na piscina, no outro dia tinha um comércio, tinha um clube, de repente não tem nada, né? Sim, sim. E você acredita, então, que é capaz uma pessoa faz pensar, né, como você falou, lutar o máximo possível, né, não só pelo seu casamento, por si, né, pelo casal em si, mas pelos filhos, para que eles não tenham futuras doenças mentais ou transtornos mentais, ou angústias, ou estresse, ou alguma coisa, a própria resistência que o pai pode passar para o filho e não ter o pai, né? Acaba dando mais fragilidade para o filho, né? Você acredita que filhos com pais com a paternidade boa tem menos probabilidade de adquirir, de ter, né? Que a gente fala, adquirir não, né? Que seria uma contaminação, mas de ter um problema mental. Eu acredito sim que quanto mais amparo, para ser sincero, eu acredito que assim, o filho ele vai conseguir lidar com as questões da vida
quando ele tem a formação própria, quando ele já tem uma profissão, né? Muitos têm já a profissão, aí vão e casam, e aí conseguem construir a sua vida de uma forma boa, com alicerces bons, né? E isso por causa da casa, né? Dele antes, né? Da casa do papai, da mamãe, né? Ali juntos, né? Então, eu acredito muito nisso. A família, ela é a base de toda a formação de caráter, emocional, físico, financeiro, né? Porque se E o você amor também... também, né? A O capacidade de amor, amar, de afetividade. sim. Se você constrói, por exemplo, a gente tem uma filha, né? E a gente, o pai e a mãe sabem que a filha é maravilhosa, é linda e tudo mais. Só que muitas vezes fica falando coisas depreciativas, Sim. né? Palavras chulas e você não presta, e você é isso, e a sua coxa tem isso, e o seu bumbum tem isso, e a sua barriga assim, e o seu ombro assim, e o seu olho é torto. E Eles aí, começam a ter, às vezes, né, espinha, e começa a parte hormonal, cresce, tudo muito. sim, O corpo fica diferente, né? E aí o isso, pai já aguenta fora, né? O bullying fora, né? E sim. aí dentro de casa é péssimo, né? Então, precisar. Dentro de casa é assim. Aqui é o seu lugar seguro. Não é o seu lugar que você é atacado. Você não precisa se proteger em casa. Porque em casa você tem proteção. Você tem quem te protege. E fora de casa você está protegido ou protegida também. Por quê? Porque você tem um alicerce em casa. Você tem o papai e tem a mamãe. Qualquer coisa que acontecer, o papai e a mamãe vão resolver para você. Só que aí vai chegando uma hora da vida que eles mesmos vão conseguindo resolver. Na adolescência mesmo. Né? Por quê? Porque o pai e a mãe trouxeram uma base, deram um alicerce. O filho vai se sentir bem, vai se sentir bonito, a filha também. E aí, você imagina, né? Você estava falando na questão das mulheres, né? Terem uma probabilidade maior da depressão e de diversas causas emocionais. Mas você fala assim, e a infância, como é que foi? E a adolescência, como é que foi? O que foi construído em você para você se sentir assim? Porque de repente o namorado ou o marido fala que é linda, que é maravilhosa e tal, e tudo mais, e que é a rainha da vida dele, o amor da vida e tal, mas a mulher mesmo não se sente assim. Mas não é culpa do marido, ou não é culpa da esposa. Ah, mas eu tive filho, agora eu não sou mais como antes. É lógico, lógico, né? Eu hoje tenho 44 anos. Eu não sou da mesma forma como eu era quando eu tinha 20, 25. Quando a gente casou, né? Com 22, eu tinha 22. Então, assim, o que que tem? Eu não tinha essa barbinha branca, nem cabelinho branco, mas tudo bem. Hoje eu consigo contar história. Hoje eu consigo ter uma família construída. Então, assim, a gente precisa pensar muito nisso. Como que eu vou conseguir fazer com que meus filhos, ou meu filho, ou minha filha, dê base para a casa dele, ou deles, de uma forma que a família deles também fará bem para a sociedade, sabe? Eu estou segurando o telefone na mão aqui falando e fica toda hora tremendo, né? Mas É, é isso, porque às vezes eu vou para frente, às vezes eu encosto. né? Fica tranquilo. Sou eu. Vai, fica tranquilo aí na sua posição mais confortável. Mas, assim, a conversa sobre casamento, filhos, né? É uma casa, né? A gente fala até que tem até o conto de fadas, né? Dos porquinhos. Então, a casa que foi feita de palha caiu, né? Um soprinho caiu. Aham. A que foi feita de madeira caiu. E aquela que foi feita com pedra mesmo, né? Cimento, ela resistiu. É o Então, por que sopro do lobo. o sopro do lobo é? Por que que tem gente que tem a casa, né?
mais, mais fraquinha, outras menos e outras mais, né? Então, assim, todas podem ter casas, né? Mas cada um resolve se tem qualquer soprinho, vai levar a sua casa embora, né? Então, assim, a firmeza da casa, né? Lógico, tem questões, né? O livro do casamento, né? E, e assim, né, eu acho que a gente já passou um tempinho, mas eu queria só fazer a última Ah, pergunta. Nós falamos sobre divórcio, sobre educação de filhos, saúde mental, tudo tem a ver, né? uhum. A probabilidade de crianças que sofreram divórcios terem saúde mental, como estar com as pessoas que têm, né, problemas mentais, mulher, o homem, a mulher, com problema mental e vice-versa, né? Agora, duas coisas que afetam, né? O casamento, a separação que eu atendo e tal. E eu queria saber na tua visão, né? Para falar que não sei se vai ficar registrado, né? Que espero que sim, que a gente dê seja uma voz, né? Para essa geração. Três coisas, né? Que a gente tem visto que tem acabado muito os casamentos. Um é a pornografia, dois é o adultério, né? E três são as partes financeiras, né? A falta, a escassez, né? Às vezes até por uma perda de organização, né? A gente vê que esses são os rankings de divórcio, né? E até falaram uma vez que o primeiro ranking é financeiro, mas aí foi descartada essa probabilidade, e a probabilidade maior é adultério mesmo, né? E aí eu queria que você, como homem, falasse, né, o que para os homens e até para as mulheres, né? O que leva um homem, né, para com uma família estabilizada, se ele nunca amou, se ele amou, se ele se deixa levar pelas questões fora, externas, né? Ou ele, Sim. né? O que acontece para o homem? É, aquilo que você sabe, né? Que é os desejos masculinos, né? Ele se conter nesses desejos e não cair para essas armas que são as armas do divórcio, né? Você sabe que assim, uma coisa que é muito ruim é que assim, a pornografia normalmente ela entra na vida do homem do começo da adolescência ali para a adolescência. E por causa da curiosidade, né? E por causa dos hormônios e tal, né? Transformação e os meninos, né? Nós, né? No caso, hoje não sou mais menino, mas os meninos eles assim ficam pilhados, né? Por causa dos hormônios e tal e a curiosidade e quer ver a mulher nua e tal e aí a pornografia entra. Né? Então assim, a conversa dos pais com os filhos é muito importante sobre isso também. Né? Em casa precisa ser falado no tempo certo, na idade certa, a linguagem certa, porque a criança ela já faz inúmeras perguntas, nós sabemos, né, que são terríveis, né? E a Então, gente, a primeira questão é facilitado para os meninos essa visualização, né? Eles acabam vendo muito cedo, aquilo aguça alguma coisa dentro deles, que acaba arrastando isso até a fase no casamento também, né? Porque sim, quando ele vê a falta, alguma questão que ele não tem, ou não está tão bem, às vezes uma fase, uma crítica na vida dele, ou até o vício mesmo contínuo, né? aham. Sim, e outra coisa, né? Às vezes fala para a esposa ver junto, para fazer, ou para apimentar, ou para cortar o caminho da sedução, né? Porque a gente sabe que o homem, né? O pastor Cláudio Duarte ele sempre fala isso, né? O homem é o fogão a gás, que ele acende rapidinho, e a mulher é o forno a lenha, né? Então precisa todo de um trabalho do homem para fazer, para conquista, né? E,
e ele acaba querendo cortar o caminho com isso. E aí vicia a mulher, vicia o homem, e isso se torna uma prisão e fica cada dia pior. Então, assim, em primeiro lugar, tem que ter um respeito pela esposa, sabe? Tem que ter um respeito pela sua família, né? E saber que isso vai aprisionar. E saber que isso pode acabar com o seu casamento, pode acabar com a sua vida, porque também você não vai ser aquele ator. Aquele ator maravilhoso, sensacional, e a mulher também não vai ser aquela atriz. E na verdade é tudo uma mentira, né? Então, assim, isso aprisiona, isso danifica o cérebro, né? Você mesmo trouxe uns estudos aí esses tempos, né? Depois vocês estão assistindo a live ou vão assistir o vídeo depois. Dá uma olhadinha lá, né? Entra nas páginas da Cris, que ela tem bastante coisa muito boa, tanto no YouTube quanto no Instagram, assim, é bem legal. Né? A segunda questão você falou sobre o adultério, né? Uhum. A questão do adultério, assim, tem que ter uma conversa entre o marido e a esposa, tem que ter atenção e tem que ter um saciar, né, ali entre os dois, né? A esposa saber as necessidades do marido e o marido respeitar as necessidades da esposa também, nos dias de descanso, nos dias de saco cheio, né? Deixa descansar, ajuda a fazer as coisas. Para você conquistar em casa também, não vai te deixar menos homem você lavar uma louça ou você cozinhar, muito pelo contrário, né? Porque a masculinidade ela não é definida por lavar a louça ou fazer comida. E sim pela educação que os pais te trouxeram e por aquilo que você é e que Deus criou você para ser. Então, assim, uma outra questão não ficar dando brecha, sabe, para conversas que não são boas, tanto o homem quanto a mulher, né? Se a mulher ouvir um elogio no trabalho, ou em qualquer lugar, assim, ser séria e respeitosa, assim como o homem também, né? Saber que você tem uma esposa, você tem uma família, né? Pessoas bonitas existem no mundo, não tem jeito. O homem vai achar mulheres, achar que eu estou falando quando olha, né? Vai achar mulheres bonitas, assim como a mulher vai achar homens bonitos, né? Não tem como. Todos nós conseguimos enxergar, só que tem o respeito do casal, o respeito do relacionamento, o respeito com a família. Então é assim, uma coisa que eu acredito que precisa ser feita é cortar o mal pela raiz. Ou seja, não ter nem raiz. Não deixar nem a raiz ser plantada, sabe? Trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal. Tem muitas vezes que muita gente trabalha fora do horário comercial por causa do trabalho que a pessoa tem e tudo bem, né? Por exemplo, teve paciente que você atendeu 8 ou 9 horas da noite, fora do horário comercial, né? E tudo bem, né? E a gente está aqui. E teve cliente que me passou mensagem, eu vendi, e tudo bem também. Tem gente que eu dou aula 9 horas da noite, e tudo bem, porque é o trabalho. Mas aí isso é organização, né? Com a família e tal. Mas assim, a questão é cortar o mal pela raiz, né? Ter a confiança, ter o diálogo, conversar, se abrir e se amar, né? O casal se entregar um pro outro e é isso, ficar junto, ter tempo junto, namorar, beijar na boca, sabe? Coisa de casal, coisa boa de casal, sabe? Abraçar, sabe? Tá grudadinho. Às vezes ficar sem falar nada, só tá juntinho, é muito bom. E a questão financeira, que é a terceira que você falou, é batalhar, né? Batalhar e assim, muitas vezes é muito difícil, né? Muito difícil hoje com a questão dos mesmos direitos e tal. Não tem problema nenhum a mulher receber mais do que o homem, ou o homem receber mais do que a mulher, mas assim, tem que ter um consenso e ter organização e, sabe? Eu falo isso, mas assim, eu sou muito desorganizado. Estou tentando me organizar e você sabe muito bem disso. Mas assim, eu acredito que nenhum dos fatores, quando você tenta tratar lá do comecinho, eles são fatores para
para gerar separação ou divórcio, sabe? Porque isso é uma coisa muito ruim, né? Existem hoje muitos pais sem filhos, muitos filhos sem pai, na verdade, na questão de criação e separação. Aí o pai ou a mãe fala, eu tenho que ser feliz, eu vou viver minha vida. Não, realmente, você tem que ser feliz e viver sua vida, mas tem que saber que você tem um filho, você tem uma filha. A responsabilidade é sua, não é da sua mãe. Não é do governo, é sua. É sua, é filho seu, é parte sua, é extensão sua, é bênção de Deus para você, é um presente que Deus te deu. Então, assim, você pensar na sua família, eu acredito que é uma das melhores coisas e causas para você poder eliminar muitas coisas, sabe? Que separam os casais e por aí vai. Nossa, eu falei demais hoje. Não, Eu vou falar para você me tirar do ar, porque meu não, Deus e do céu. é isso, né? A separação causa muitos transtornos, né? Uma geração que teve muita separação, tinha uma época na época das guerras, né? Houve muitas doenças ligadas à violência, né? Ao insuportável que era a violência. Depois veio a modernidade, né? Que é assim, eu faço o que eu quero, o corpo que eu quero, eu acho que eu não posso ser submissa, não posso ser. Eu tenho que. Não posso me submeter ou não. Então, começou a gerar muitas ideias, né? Ideologias na cabeça das pessoas. Já está confuso a vida, né? A gente já tem uma vida de confusão, de se organizar. Mas essas ideologias, né, acabam afetando tanto, né? Até uma imagem que a menina não tem boa de um pai, vai essa ideologia e coloca imagens ruins, e o menino também, né? Aí o menino, ele tem teve um pai ausente, alguma questão, aí vem a ideologia e leva ele, não, nós somos verdadeiros amigos, né? Nós estamos aqui para te acolher, e não é acolhimento nenhum, porque acolhimento verdadeiro seria o pai e a mãe, né? E no que você falou assim, para terminar a live, preguiça, né? Porque, assim, o pai teve a preguiça de investir na mãe, acabou procurando outra pessoa, né? Que foi o caso da traição, normalmente é isso, né? A preguiça de investir, né? Falar, mas ela não tá bonita, a outra ela é bonita. Mas investir na mulher, né? No corpo mais bonito, numa academia juntos, né? Os dois juntos, num médico bom, no endócrino bom, o que for necessário para essa mulher ficar bonita. O homem casou com ela, ela era jovem, quando ela era adolescente e achava ela bonita ou interessante, continuar investindo nela, né? E não assim, a mulher vai ficando mais velha, vai ficando mais feia, mas não colaborar com isso, né? Então, é mais fácil não investir do que investir, né? Então, assim, a preguiça do brasileiro, às vezes, não falando generalizando, até nisso. Eu não vou fazer com que a minha mulher fique mais bonita ou melhor, eu vou e arrumo outra. Mais fácil, né? Então, assim, eu vejo que o adultério tem muito a ver com isso, as traições. A pornografia também, porque é que nem como você falou, conquistar, eu vou ter que conquistar. Então, como eu já experimentei quando eu era adolescente lá, que é fácil, tá? É só pegar uma imagem e ver e pronto, e acaba e até fazendo coisas que via né, via, não pode que tem vergonha de falar com a esposa, né, e acaba buscando em outros lugares, né, que outros canais vão abrindo telas e telas e telas de coisas que a pornografia é um buraco, né, abismo sobre abismo, né? Então, porque começa com uma coisa, daqui a pouco você está vendo até com criança, com animais, né? Então, assim, é muito triste, né? O homem é tanta preguiça de conquistar a esposa, conversarem, buscar médico, buscar especialista,
para poder tratar, né? E a parte sexual também tem muitos transtornos psicológicos envolvendo a compulsão sexual, os fetiches, as perversões sexuais. Então, você vê, não é uma coisa assim só de leitura ou uma visualização na internet, né? Tem muito mais a ver com o vício, vira um vício e tem que ter tratamento psicológico, até remédio, para tratar. Hoje, na atualidade, tem psiquiatras e está surgindo novas doenças por causa da pornografia. E tudo isso tem um pouquinho a ver com a preguiça, né? De não constar, não investir, não lapidar, né, o casamento, a criação do filho, financeiro, né, não investir no sentido de organizar. Então, tudo que a gente faz, mais ou menos assim, a gente está numa sociedade muito imediatista, né, que tudo tem nas mãos, e acaba sendo assim. Fácil de adquirir, né? A gente compra uma geladeira, a gente compra e daqui a pouco tem que fazer e pegar outra, né? Então, acho que a gente está fazendo isso com pessoas também. Né? A gente está pegando pessoas e largando sem investimentos. Né? Então, assim, eu resolvi fazer esse vídeo para quê? Para que você, todos nós, né, tomemos cuidado, busque ajuda psicológica, não deixe seu casamento estar em estado de guerra, não que não haja abusos nem psicológicos, sexuais, nem abusos físicos, a qualquer questão disso, procura ajuda. Se está vendo isso, às vezes tem problemas lá da infância que não foram resolvidos, que está fazendo com que você tenha esse comportamento. Às vezes o comportamento de raiva, né? Porque com o homem que bate uma mulher, ele está com uma baita de uma raiva, né? Ou uma agressão, ou uma pessoa que está tendo um desejo errado, né? Por um desejo que não deve, um desejo, né? Lá por algo, uma tentação errada, né, dentro do casamento, procure ajuda. Né? Tem pessoas que se safaram de desejos, de compulsões, né, tratando, né? E cuidando, né, dessas questões familiares, você vai impedir, né, suicídio, a tentativa de suicídio, obesidade, até a obesidade, né, tem a ver com a autoestima da garota, a autoestima do garoto. Ou se o pai fala você é lindo, ou se a mãe fala você é lindo, ele vai ter uma autoestima desde pequenininho. Não adianta depois você falar, né? A doutora lá falou para mim que eu vou fazer isso com meu filho. Só que assim, tem que ser uma construção desde pequenininho. Então, aqui eu como Paulo Roberto, professor Paulo Roberto, dá aula dá aula na escola, dá aula para crianças, dá aula para academias, né? Principalmente para a saúde, né? Ele fala para os clientes que a saúde é muito melhor do corpo, do shape, né? E a mesma coisa que eu falo, a saúde é muito melhor do que a saúde mental também tem a ver, né, com tudo isso. O exercício unindo com a terapia é muito importante. Então a gente resolveu fazer essa live para falar isso também. Depois ele vai falar muito do exercício. Não falou muito do exercício, porque a live não ia ficar muito longa, né? Depois ele mais para frente vai falar aqui sobre exercício, né? O que o exercício faz de bom para pessoas que têm problemas transtornos mentais, né? Pessoas que estão com esse problema. E eu, que sou psicóloga, psicanalista, estou aqui para ajudar você, sua família, suas questões para prevenção no término de um casamento, prevenção da pornografia, prevenção dos adultérios, né? Não sou aqui para julgar, não estou aqui para julgar ninguém, mas para ajudar, prevenção até da organização financeira, para a gente não ficar uma bola de neve, virar um terror à sua família, né? E prever futuros deprimidos, ansiosos,
crianças sem autoestima nenhuma, sem projeção nenhuma de vida, né? Eu trabalho muito com a família e a prevenção. Então, às vezes você vai ver vídeos meio até chocantes, né? E sobre a nossa preocupação com a família em si e com as crianças, né, que estão sendo formadas, as crianças que serão adultos. Então, se crianças são violentas hoje, amanhã nós vamos estar no mundo violento. Tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês por nós termos falado um pouco da nossa história. O casamento é bom, o casamento tem sido a nossa, como eu posso dizer, foi importante, né, ter um do lado do outro, né? E um aguentar o outro, mas não é sentido ruim, né? Aguentar, né? Mas um tá do lado do outro, trabalhar junto, né? A gente trabalha muito junto. E eu pergunto as coisas para ele, ele me pergunta as coisas, né? E é muito bom ver assim, né? Então, peço a Deus que Deus sempre guarde o nosso casamento, guarde a nossa vida, os nossos filhos, né? Nós temos vários testemunhos de coisas boas que Deus fez com a nossa família e que fez com os nossos filhos também. E também as nossas profissões coincidiram com com esse benefício, né, de ajudar pessoas. Tá bom? Então fica aí essa live para você que é casado, quer falar sobre saúde, divórcio, todos os temas, todos os problemas, podem deixar perguntas também, né? Todos os temas que foram falados, foi falado, né? E o tema que eu queria deixar aqui uma boa família gera filhos saudáveis, mentalmente falando e também fisicamente falando. Saúde mental para todo mundo e o professor Paulo deseja uma saúde física para todo mundo, tá bom? É isso. Você esqueceu de falar só que eu também sou corretor de imóveis, que eu sou representante comercial de artigos de bebê e também trabalho com consórcio. Só isso. Não, tudo tem a ver com casa. Também ele é vendedor, tá, gente? Então é fácil ele falar bastante de vendas também, né? E ele, como vendedor, ele era professor, depois foi para vendedor, né? E agora ele está vendendo casas. Casas para quem? Para famílias. Tem a ver. Famílias que organizam a vida, né? Que têm as finanças organizadas. Aí resolve fazer um consórcio. Ao invés de se meter num financiamento altíssimo, resolve fazer um consórcio e um consórcio calculadinho, organizadinho. E, né, ele tem a possibilidade de apresentar um lugar que é o teu lar, que vai ser um lugar gostoso de você morar. Então, tem que ser um lugar de paz, né? E ele vai poder proporcionar esse lugar para você, tá bom? Então, enxoval, mais do que melhor que isso, a família é fazer bebês e ter o seu bebezinho bem apresentável, com roupinhas bem protegidinhas no frio, né? Muita roupinha no frio, bem bonitinha. Ele trabalha com toda essa parte, entendeu? Então foi uma questão de ele trabalhando com uma, foi com outra. Assim como eu também, né? Eu trabalhava com artes, com história da arte, com a psicologia. Tá bom? Todos nós temos que ter criatividade para sair do problema, enfrentar, ter criatividade, sair do problema e ter o melhor. Tá bom? Então, Deus abençoe. Uma boa noite para todos vocês e até mais. Deus abençoe. É isso aí. Você tá vivo ainda. Vamos lá comigo, rapidão. Tem que apertar o X aí.